Eles chamaram meu nome na recepção como quem anuncia um lembrete incômodo. Seu assento está na mesa da frente, senhor. E foi só. Nenhum sorriso, nenhum gesto de respeito. Apenas a obrigação mecânica de alguém que repete o mesmo protocolo com quem não se espera importância. A cerimônia de formatura da minha filha era grandiosa, pomposa até demais, com lustres exageradamente brilhantes e mesas redondas cobertas por toalhas de cetim. Tinha música ao vivo, garçons andando com taças vazias como se elas mesmas fossem um símbolo de status, e um telão imenso projetava os nomes dos formandos enquanto sorrisos forçados se multiplicavam pelas fotos. Era o grande dia dela, e eu achei que ainda fazia parte disso. Me preparei como achei que devia: camisa engomada, terno antigo mais limpo, sapato polido com cera que eu mesmo apliquei na véspera. Não era vaidade, era respeito. Sempre achei que, se você vai aparecer num momento que simboliza conquista, você precisa honrar aquilo com sua postura. O problema é que eu era o único ali que parecia achar isso. Quando entrei no salão, ninguém veio me receber. Minha filha estava no palco, ao lado dos outros formandos. O genro do lado oposto, falando com um grupo de amigos engravatados, rindo alto de piadas que não chegavam a mim. Me aproximei da mesa reservada para a família, seguindo a indicação da recepcionista. Vi o nome da minha filha num marcador dourado no centro da mesa. Havia pratos postos para 7 pessoas. Eu era o 8º. Quando me aproximei para me sentar, o genro me viu. Ele fez aquele sorriso de canto de boca que sempre parece esconder alguma coisa. Levantou-se. Caminhou até mim como se fosse estender a mão, mas não o fez. Apenas se inclinou ligeiramente para o garçom ao lado e, com a ponta dos dedos, puxou o prato que estava diante do assento que eu já quase tocava. E então disse alto o suficiente para os outros da mesa ouvirem: seu lugar não é aqui. É na mesa dos fracassados. E riu. Foi uma risada seca, afiada, que cortou o ar como faca passando em porcelana. E como toda lâmina bem afiada, teve o efeito imediato de abrir o riso dos demais. As risadas não vieram em uníssono, mas em sequência, como uma onda que bate e depois retorna, levando junto os últimos resquícios de dignidade que eu ainda tentava sustentar naquele ambiente. Alguém até engasgou de tanto rir. Uma mulher, talvez parente da esposa dele, murmurou: ai, que maldade, com aquele tom cúmplice de quem acha engraçado, mas finge espanto para não se comprometer. Minha filha, ela apenas desviou o olhar. Fingiu que não viu. O microfone ainda estava preso na lapela do vestido. Ela sorria para os flashes que vinham do lado do palco, como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse algo que poderia ser varrido para debaixo da mesa. E naquele momento eu senti exatamente isso: um objeto fora de lugar. Uma poeira que a elegância do evento não comportava. O garçom hesitou. Segurou o prato nas mãos, sem saber se levava embora ou esperava outra ordem. Eu olhei nos olhos dele por um segundo. Ele parecia mais desconfortável do que eu. Não disse nada, nenhuma palavra, nem mesmo tudo bem. Apenas virei de costas e caminhei de volta pelo corredor de mesas enquanto os olhares me seguiam como um rastro de vergonha alheia. Não sei se estavam com pena ou apenas curiosos para saber o que eu faria, mas eu não fiz nada. Não naquele momento. Achei uma cadeira solta perto da saída de emergência. Era uma mesa próxima ao buffet, longe da mesa dos formandos, longe do palco, longe do centro das atenções. Sentei sem olhar para ninguém. Não toquei no celular. Não peguei comida. Só fiquei ali, com as mãos juntas no colo, observando de longe a mesa que deveria ter sido minha. Eles brindavam. Eles sorriam. Eles me apagavam com eficiência. E talvez aquilo fosse só o capítulo final de uma exclusão que começou muito antes, mas que eu insisti em não ver. A sensação não era raiva. Era algo mais gelado, mais fundo, uma constatação, como se tivessem tirado o tapete debaixo dos meus pés, mas eu já estivesse acostumado a cair. O prato que ele retirou da minha frente foi só o símbolo daquilo que já vinham tirando há anos: o direito de pertencer, o direito de ser lembrado, o direito de ser pai. Mas foi nesse silêncio que algo mudou. Porque enquanto eu observava tudo com essa paralisia que só vem da decepção crônica, um homem levantou-se de outra mesa. Ele estava a uns 4 metros de mim, vestindo um terno cinza claro,
gravata azul marinho, um pouco desalinhado. Caminhou devagar até o lugar onde eu estava. Parou por um momento. Me encarou com uma expressão que os outros ainda não tinham usado, a do reconhecimento. E então disse: Senhor, é você? E ali, naquela frase simples, alguma coisa começou a mudar. Mas isso, o que ela significava e o que desencadearia, não seria revelado ali, porque o que estava por vir não era vingança. Era algo maior. Era o início de um reposicionamento silencioso, e pela primeira vez naquela noite, alguém não me tratava como uma sombra no canto do salão. Eu ergui os olhos e olhei de volta, sem sorrir, sem responder. Ainda, faz tempo que eu não escutava aquele tipo de riso. O riso que não é sobre o que foi dito, mas sobre quem foi ferido. Não era humor, era desprezo. Riam não por algo engraçado, mas porque sabiam que alguém ali estava sendo empurrado para fora de um espaço que, por direito, ainda lhe pertencia. Eu não ouvi só o som. Eu senti. Riso que bate na pele como vento gelado em carne viva. Riso que carrega recado. Você não é bem-vindo. Eles riram do prato retirado da minha frente. Do comentário venenoso disfarçado de piada. Da ausência forçada de um velho que, para eles, já devia estar em casa, ou em lugar nenhum. E o mais brutal não foi a piada em si, mas o eco dela. A forma como se espalhou, como contagiou, como cresceu em volta de mim até me isolar dentro da sala cheia. Riam como se a frase tivesse rompido alguma barragem interna, como se todos estivessem esperando uma chance para tornar explícito o que já praticavam em silêncio. A exclusão. Uma exclusão elegante, moderna, embalada em tapinhas nas costas e desculpas automáticas. O tipo de exclusão que não grita, mas cancela, que não empurra, mas desconvida. Eu era o tipo de pai que eles não queriam ali. O tipo que vem com passado, com calo, com história de verdade. O tipo que assusta porque lembra de onde eles vieram, e não do lugar onde fingem que sempre estiveram. Enquanto eu me afastava e me sentava naquela cadeira solta no canto da sala, cada riso que se dissipava atrás de mim se transformava num pequeno entalhe invisível. Um arranhão na minha dignidade. Eu não queria que eles soubessem disso. Não queria que vissem que o tiro tinha acertado. Mas doeu. Mais do que qualquer tapa. Mais do que qualquer grito. Porque não há arma mais precisa do que o riso coletivo direcionado a alguém que sempre tentou fazer parte da construção. E que agora virou um estorvo. Um degrau antigo que eles não têm mais vergonha de pisar. Minha filha, não posso fingir que não a vi. Ela olhou. Ela viu. E escolheu não agir. A pior traição é a omissão. Ela podia ter dito algo. Qualquer coisa. Podia ter segurado minha mão. Podia ter apenas chamado pelo meu nome. Mas escolheu continuar sorrindo para as câmeras, como se a própria narrativa da formatura exigisse que ela não me incluísse na foto. Como se minha presença estragasse o enquadramento. Ela me dissolveu com um piscar de olhos. E foi isso que mais me feriu. Porque o riso deles era previsível. Mas a neutralidade dela foi o que me quebrou. Sentei ali, com as mãos nos joelhos, tentando lembrar o motivo pelo qual aceitei o convite. Talvez eu esperasse algum tipo de gratidão tardia. Algum aceno simbólico de que, apesar das diferenças, ela ainda me reconhecia como parte da trajetória. Afinal, eu estive lá quando ela aprendeu a andar. Eu levava ela para a escola com a marmita embrulhada em pano de prato. Eu enfrentei fila de hospital, reunião de pais, noite sem dormir quando a febre não baixava. Eu guardei todos os desenhos, todas as cartinhas de Dia dos Pais, todos os boletins com recado da professora elogiando a dedicação. Eu não fui perfeito, mas fui presente. Mais do que muita gente que estava ali, batendo palma com o nome gravado na plaquinha. E mesmo assim, eu era o único sem lugar à mesa. As gargalhadas duraram pouco, mas o efeito se estendeu como um perfume ruim grudado na roupa. Depois que elas cessaram, veio o silêncio constrangido dos que perceberam que tinham ido longe demais. Mas ninguém pediu desculpa. Ninguém se levantou. Ninguém trouxe o prato de volta. Aquilo não foi um erro. Foi um sinal. Um código de exclusão entre aqueles que se acham importantes demais para dividir a mesa com quem construiu os tijolos debaixo dela. Fiquei ali, ainda sem entender direito o que mais doía.
A humilhação ou a constatação de que aquela distância entre nós não foi criada ali. Ela já existia, e só agora eu aceitei enxergar. Foi então que ouvi de novo aquela voz. Senhor, é você? O homem do terno cinza claro não parecia se importar com o que os outros pensavam. Ele não sorriu, não estendeu a mão imediatamente, apenas me olhou com aquela intensidade rara de quem reconhece algo que os outros não conseguem ver. Era como se tivesse enxergado por dentro da casca, além da roupa surrada, além do cabelo branco, além da cadeira de canto. Como se soubesse que eu era mais do que o velho sem prato naquela noite. Ele caminhou até mim. Parou por um momento ao lado da mesa. Havia um vago desconforto em seus olhos, mas não era piedade. Era curiosidade misturada com algo mais antigo. Um tipo de respeito que não se anuncia, mas se percebe. Ele me chamou pelo nome, o nome completo, como alguém que já ouviu aquele nome em algum lugar que importa. E naquele instante, as risadas começaram a mudar de lugar dentro de mim. Elas deixaram de ser facadas e passaram a ser lembrança. E o que começou como humilhação virou semente de algo maior. Porque às vezes, tudo o que se precisa para reverter uma narrativa é um olhar certo no momento certo. E naquele salão, onde tentaram me apagar, alguém acabara de acender uma luz. E ela não seria apagada tão cedo. Ele me chamou pelo nome completo, mas não com a entonação automática de quem lê uma ficha. Foi com um tipo de reverência contida, como se o nome que ele acabara de pronunciar tivesse peso demais para ser dito de qualquer jeito. Olhei para cima devagar. Não por vaidade, mas porque há muito tempo ninguém me chamava assim com tanto cuidado. O rosto dele era parcialmente familiar. Talvez de outro tempo, de outra vida. Usava um terno cinza claro um pouco antigo, gravata azul marinho bem ajustada, cabelo cuidadosamente penteado para trás. Um homem que sabia quem era. E que por algum motivo sabia quem eu era também. Senhor, é mesmo o Senhor? Ele repetiu, como se ainda não acreditasse. Eu apenas assenti com um movimento breve. Não sabia o que responder, então preferi deixar que ele continuasse. E ele continuou. Comandante Brandão. Força Logística, 6ª Região, correto? Não foi uma pergunta. Foi um reconhecimento. A frase soou como uma saudação velada, e naquele instante o chão do salão pareceu mudar sob meus pés. Porque não era mais eu quem estava na cadeira dos rejeitados. Era ele quem se deslocava do resto da sala para vir até mim, atravessando o campo social daquele evento como quem quebra um protocolo para prestar honra onde ela foi negada. Meu pai falava do senhor como quem fala de um herói que a imprensa esqueceu. Ele disse, abaixando o tom da voz, quase num sussurro. E hoje, quando me sentei ali na mesa dos empresários, achei que estava vendo um fantasma. Ele sorriu de leve, mas o olhar era sério. O senhor me deu um treinamento em 1991, em Campinas. Eu era só um moleque na época, mas nunca esqueci. E então, ele fez algo que nenhuma daquelas pessoas fizera até então. Estendeu a mão. Levantei-me devagar. Meu joelho estalou discretamente. Coisa da idade, mas havia dignidade naquele gesto. Quando nossas mãos se encontraram, senti que algo invisível se alinhava no ambiente. Não por magia, mas por presença, por memória, por legado. E legado, diferentemente de fama, não precisa ser anunciado. Ele apenas existe. E quando reencontra quem o carrega, se manifesta. Foi só quando ficamos em pé, lado a lado, que percebi para onde ele havia voltado o olhar. Ele não tinha vindo de uma mesa qualquer. Ele havia saído da mesa da frente. A mesma em que meu genro se sentava. A mesa da diretoria. A mesa dos homens importantes da noite. Meu genro estava a apenas 2 lugares de onde ele havia se levantado, com o garfo parado no ar e a expressão congelada. Pela primeira vez na noite, não havia riso em seus olhos. Havia cálculo. Reconhecimento forçado. Aquele mesmo homem que puxara meu prato e debochara do meu terno, agora me observava com a hesitação de quem percebe que pode ter cometido um erro. Um erro que não se conserta com desculpas rápidas. O homem ao meu lado fez questão de virar-se levemente para que os outros vissem. Não era exibicionismo. Era afirmação. Ele sabia o que aquele gesto significava. Sabia o terreno em que estava pisando. O senhor não devia estar aqui, comandante. Ele disse. Devia estar na frente como sempre esteve.
E então, num gesto espontâneo, apontou com a cabeça para a mesa da organização. Tem um lugar lá que ninguém ocupou. Acho que é seu. Eu olhei para o local vazio. Uma cadeira ao lado do reitor da faculdade, visivelmente desocupada, talvez reservada para alguma autoridade que não compareceu. E naquele momento, sem ninguém precisar dizer, aquela cadeira passou a ter nome. Só me acompanhe, ele disse, sem esperar resposta. E começou a andar, abrindo caminho entre os convidados como quem escolta um veterano para o reconhecimento merecido. Caminhei atrás dele em silêncio, mas meu passo não era mais o mesmo do início da noite. Não andava mais com os ombros recolhidos nem com os olhos baixos. Eu apenas caminhava com o que restava de dignidade recuperada, enquanto os sorrisos em volta começavam a sumir, substituídos por olhares desconfortáveis e cochichos contidos. Chegamos à frente do palco. O homem do terno cinza se virou novamente e disse algo ao cerimonialista, que conferiu a lista, arregalou os olhos e, num gesto rápido, pediu que liberassem o assento. Ninguém ousou questionar. Em poucos segundos, alguém retirou uma plaquinha que dizia reservado e limpou discretamente o lugar. Quando me sentei, ninguém aplaudiu. Mas também ninguém falou nada. E naquela noite o silêncio foi mais alto do que qualquer salva de palmas. Do palco, minha filha olhou na minha direção. Pela primeira vez, seus olhos me encontraram. E não havia mais desvio. Havia hesitação. Como quem tenta calcular os danos depois de um incêndio já espalhado demais para apagar com panos úmidos. Mas eu não a olhei de volta. Mantive os olhos à frente como alguém que voltou ao posto não por vaidade, mas por direito. E atrás de mim, do outro lado da mesa agora distante, um prato vazio ainda esperava por quem achava que sabia quem eu era. Enquanto eu me sentava naquele lugar ao lado do reitor, ainda ouvindo o ressoar abafado das cadeiras sendo puxadas, dos talheres agora mais contidos, dos sussurros inquietos na mesa da frente, percebi que aquele assento não me elevava. Ele apenas devolvia o que haviam tentado me tirar. Eu não me sentia melhor que ninguém ali. Só mais inteiro. Como se, pela primeira vez em anos, meu nome tivesse sido retirado da caixa empoeirada onde tinham guardado tudo que eu fui e colocado de volta à vista. E foi isso que aquela noite começou a revelar. Que eles, todos eles, só sabiam da minha idade, das minhas rugas, da minha voz pausada, mas não da minha história. Eles me subestimaram porque esqueceram de perguntar quem eu era antes de me tratarem como se eu nunca tivesse sido nada. Naquela mesa, cercado de nomes e cargos e homens acostumados a serem vistos, eu permaneci em silêncio, porque não havia nada a provar. O homem que me reconheceu, o tal do filho do sargento que treinei há décadas, havia me lembrado de uma verdade simples. O respeito que vem de quem te conhece de verdade vale mais do que qualquer tratamento forçado de quem só te enxerga como um estorvo social. E ali, enquanto eu aceitava um copo d'água trazido por um garçom que me chamou de senhor com sinceridade, comecei a perceber quantos nomes naquela festa se construíam apenas sobre aparência. E quantos, como o meu, se sustentavam sobre silêncio e memória. A história que meu genro não sabia, que minha filha ignorava, que nenhum deles se deu ao trabalho de ouvir, começou muito antes da entrada daquele salão. Começou quando eu ainda calçava coturnos antes do sol nascer. Quando cada farda que vesti não era símbolo de ego, mas de responsabilidade. Eu servi 34 anos no exército. Passei por 3 regiões militares. Fui nomeado comandante logístico num período em que tudo que funcionava dependia de decisões que não apareciam nos jornais. Estive em áreas de desastre, coordenei resgates, mantive comboios em movimento quando o país inteiro estava parado. Treinei homens que hoje estão espalhados em missões no exterior, em batalhões urbanos, em comandos que nunca saberão que muito do que aprenderam veio indiretamente de mim. Mas não era só isso. Antes da farda, houve suor de verdade. Fui filho de operário. Trabalhei em oficina com 12 anos. Vendi jornal na rua. Estudei à noite com lâmpada fraca e caderno reciclado. Entrei por mérito. Subi porque aguentei calado o que muitos gritavam e desistiam. Casei, fui pai, perdi a mulher cedo demais. Criei minha filha sozinho com o que tinha. Paciência, arroz com ovo e histórias inventadas para ela dormir sorrindo. Nunca deixei faltar escola, nem livro, nem abraço. E quando ela cresceu e pediu uma festa de 15 anos, vendi o carro para pagar o salão.
Foi a última vez que vi no rosto dela um sorriso que dizia: "Obrigada, pai." Depois disso, as coisas foram mudando. Vieram os estudos, a universidade, as novas amizades, os primeiros namorados que eu não conhecia e os jantares que eu já não era mais convidado. Vieram os comentários sobre meu jeito rígido demais, antiquado demais, sério demais. E com o tempo vieram os silêncios, os que separam o telefone não atendido da mensagem que nunca chega. Mas eu continuei ali, sempre pronto, sempre dizendo que tá tudo bem, mesmo quando não estava. Porque pais não exigem presença, pais esperam. Mas naquela noite, quando meu prato foi retirado e riram de mim como se eu fosse um peso esquecido, eu percebi que esperar também pode ser uma forma de se ausentar de si mesmo. Eles achavam que eu era só isso, um velho calado, um pai ultrapassado, um homem com terno gasto e sapato polido por insistência. Não sabiam que eu tinha nome citado em documentos de operação de emergência. Que meu depoimento foi arquivado em Relatório Nacional sobre Logística de Defesa Civil. Que recebi medalha por coordenação estratégica em região de risco. Não sabiam que uma sala de instrução de cadetes no sul do país leva meu nome. Que tem soldado que ainda repete frase minha em treinamento, mesmo sem saber quem disse primeiro. Eles não sabiam, e pior, não quiseram saber. E por isso aquela frase, "Senhor, é você?", mudou o eixo daquela noite. Porque não foi só uma lembrança. Foi um reconhecimento involuntário de que há passados que não se apagam, que podem tentar tirar o prato, mas não apagam o apetite por respeito, que podem esconder a biografia, mas não desfazem o impacto que ela teve no mundo real. E o mais curioso é que quanto mais me lembravam disso, mais o salão parecia encolher, como se o tamanho real das pessoas fosse sendo revelado aos poucos. Meu genro, antes tão seguro, agora suava. A filha do dono da faculdade cochichava com alguém enquanto olhava na minha direção. E até minha filha, lá do palco, parecia inquieta, porque o velho que riram na entrada agora estava sentado na mesa de honra, e todos se perguntavam, por quê? Mas eu não precisava responder, porque a resposta já estava no ar, e ela era feita daquilo que eles ignoraram por escolha. Meu passado. Foi ali, sentado ao lado do reitor, cercado de sorrisos disfarçados de polidez, que eu entendi. O silêncio que me acompanhava há anos nunca foi fraqueza, foi defesa. E agora, pela primeira vez, ele virava a arma. Porque naquela mesa, naquele momento, cada olhar desviado, cada mexida desconfortável nos talheres, cada risada abafada nas mesas laterais, dizia mais do que qualquer discurso poderia dizer. O salão, antes tomado por ruído, agora se reorganizava em torno de uma nova dúvida. Por que aquele homem, que acabaram de ridicularizar, agora estava ali, sendo tratado com deferência? E eu não disse nada, porque não precisava. Quem sempre precisou explicar tudo foram os inseguros. Os que vivem pela aparência. Os que constroem reputações frágeis em cima de curtidas, posições momentâneas e piadas feitas para humilhar. Eu, não. Eu construí silêncio. E silêncio é pedra. Silêncio é cimento. Silêncio é o que sobra quando a gritaria dos outros perde força, e eu estava inteiro ali dentro da minha própria ausência de barulho, porque aquele lugar na mesa não me transformava em nada que eu já não fosse antes. Só deixava visível o que eles fizeram questão de ignorar. Meu genro agora me olhava de canto. Tentava manter a pose, mas o desconforto o traía em detalhes pequenos. A maneira como girava o anel no dedo, o modo como limpava os cantos da boca com o guardanapo sem motivo. Ele não conseguia mais sustentar o personagem, e isso não era culpa minha. Ele se entregava sozinho, porque a ausência da minha reação era mais barulhenta do que qualquer resposta que eu pudesse ter gritado naquela primeira humilhação. Eu não precisava me vingar, bastava esperar e assistir. Na cabeça dele, e talvez da minha filha também, eu era só mais um daqueles pais que se deixam domesticar por medo de perder afeto. O velho que aguenta calado para continuar sendo convidado. O homem que ouve, não tem mais lugar para você. E responde com um sorriso de conveniência. Mas ali, com a farda invisível dos anos de comando ainda pulsando nas minhas costas, eu já não pertencia ao papel que me impuseram. E eles sabiam. O silêncio começou a se espalhar em ondas. Primeiro nas mesas mais próximas. Depois na fileira dos professores.
depois nos próprios formandos. E quanto mais se percebia meu nome sussurrado por outros, mais eles se encolhiam. Eu observei tudo, mas não disse uma palavra, porque há uma hora certa para falar. E às vezes, quando se fala cedo demais, perde-se a força. E eu sabia, por experiência, por formação, por prática de guerra e de luto, que quem fala demais, cedo demais, revela posição. E naquela noite meu silêncio era o mapa que ninguém conseguia decifrar. Minha filha não sorriu mais. Quando os professores começaram a anunciar os prêmios de destaque, os méritos acadêmicos, os nomes para homenagens, percebi que ela estava inquieta. Não por orgulho, mas por medo. Ela sabia que algo havia mudado. E sabia que não controlava mais a narrativa. Porque até ali, era ela quem decidia o que eu significava para os outros. O pai calado, ultrapassado, simples demais para os novos tempos. Mas agora, com outros homens chamando meu nome, com autoridades me cumprimentando, com olhares respeitosos vindos da mesa central, ela já não sabia como me traduzir para os que a rodeavam. E eu continuei calado. O reitor comentou algo sobre minha presença. Algo como: "É uma honra tê-lo aqui, comandante." Respondi com um leve aceno. E mais nada. Porque eu sabia o que ele estava dizendo sem dizer. Ele sabia. E isso bastava. Quando o homem do terno cinza voltou para sua mesa, trocamos apenas um olhar. E naquele olhar havia a mesma firmeza que treinamos anos atrás em instruções noturnas, quando o medo do novato só passava quando o silêncio do veterano trazia segurança. Ele sabia que eu estava usando aquela mesma tática agora. E respeitou. Não se aproximou de novo. Não quis fazer cena. Apenas voltou para seu lugar, deixando que o meu falasse por si. O que ninguém entendia é que minha vida foi feita disso. De ocupar espaço sem gritar, de ser presença sem precisar de holofote, de aguentar carga sem fazer alarde. O homem que eles riram, o fracassado da piada fácil, era o mesmo que segurou a filha nos braços no dia do parto, que dormiu sentado em cadeira de hospital, que fez hora extra para pagar aula de inglês, que aprendeu a cozinhar porque não queria que ela comesse miojo todo dia. E agora, ela mal conseguia me olhar nos olhos. Porque naquele lugar onde o som perdeu o sentido, só sobrava o peso do que cada um fez com a própria consciência. Alguém mais ao fundo tentou puxar assunto comigo. Um senhor que parecia ligado à comissão de eventos. Comentou sobre um artigo técnico que escrevi anos atrás, que virou referência em cursos militares. Eu agradeci. Disse que foi só parte do trabalho, e mais nada, porque não era hora de reviver glórias, nem de esfregar currículo. Era hora de permitir que o silêncio completasse o trabalho. E ele estava fazendo isso muito bem. O que aqueles à mesa da frente não sabiam é que, ao me excluírem, revelaram quem realmente eram. E ao me manterem em silêncio, me deram o cenário perfeito para deixá-los expostos ao próprio vazio. E se hoje ainda restava em mim alguma vontade de reconciliação, ela começava a se dissolver como fumaça ao vento. Porque a vergonha não veio da cadeira negada. Veio daquilo que se revelou depois. O desprezo de quem devia conhecer minha história, mas preferiu apagá-la para caber melhor na narrativa confortável que criaram para si mesmos. E é por isso que eu não disse nada. Porque quando se está diante de quem tentou te rebaixar, e falhou, o silêncio não é ausência. É resposta. Não demorou muito. Bastaram 30 minutos de silêncio e um lugar inesperado à mesa principal para que as conversas começassem. Não eram escândalos, nem aplausos, nem discursos inflamados. Eram cochichos. Vozes baixas em corredores que ligavam o salão à cozinha, ao banheiro, ao fumódromo improvisado do lado de fora. Você viu onde ele está sentado? O reitor chamou ele de quê? Comandante? Parece que ele serviu com o pai do diretor. Não, sério. O nome dele está num relatório de crise do Sudeste. Teve até matéria anos atrás. Não era fama, era outra coisa. Era o tipo de respeito que não precisa ser anunciado com microfone. Era o tipo de prestígio que incomoda justamente porque não vem com vaidade. Era feito de histórias reais que ninguém naquela sala havia se dado ao trabalho de perguntar antes. Mas agora, circulava entre os convidados como brisa antes da tempestade. As mesas que antes estavam em polvorosa, agora trocavam olhares inquietos, e cada novo nome que reconhecia o meu tornava o silêncio ainda mais pesado naquelas cadeiras douradas. Eu não precisei ouvir tudo.
Bastava observar os corpos, as movimentações nervosas, o vai e vem dos que tentavam entender o que estava acontecendo. Vi o pai de um dos formandos, um advogado conhecido da cidade, cochichando com outro homem que parecia ser juiz. Ambos olhavam na minha direção, não com desprezo, mas com um tipo de espanto contido. Um deles disse algo como: "Aquele ali? O Brandão?" E o outro respondeu com um aceno lento. Bastou isso para que algo invisível começasse a se reorganizar naquela sala. A fila para fotos com os formandos começou a mudar. Alguns se aproximavam de mim com mais hesitação. Outros simplesmente observavam de longe, esperando uma confirmação. Quando perceberam que o reitor puxava assunto comigo naturalmente, sem fazer rodeios, muitos começaram a se aproximar com mais naturalidade. Um rapaz, jovem ainda, me cumprimentou dizendo que tinha sido aluno do meu curso online sobre estratégias de resposta a desastres. Outro me perguntou se eu era o mesmo Brandão, citado em um artigo da revista Defesa em Logística, de 2008. Eu disse que sim. Ele sorriu como quem encontra um personagem de livro. Minha dissertação teve base no seu modelo de distribuição de suprimentos pós-enchente. Ele completou. Enquanto isso, no lado oposto do salão, meu genro mantinha os olhos no celular. Um reflexo automático de quem tenta escapar do desconforto que não consegue controlar. Ao lado dele, a irmã, a mãe, um casal de amigos, todos em silêncio forçado, trocando frases curtas, comendo lentamente como quem tenta ocupar o tempo com qualquer coisa que não envolva olhar para mim. Minha filha não desceu do palco desde o início da cerimônia. Mas agora, quando um professor a chamou para o discurso final, sua voz soou diferente. Não era mais firme. Havia uma hesitação sutil, que só quem a conhecia bem podia perceber. E eu conhecia. Ela não me olhou, mas os olhos de todos já estavam voltados para mim. O mais curioso é que ninguém naquela noite estava realmente interessado em saber detalhes do meu passado. Eles não queriam datas, medalhas, feitos. Queriam apenas entender por que erraram o julgamento. Queriam se proteger do constrangimento. Porque se tem algo que incomoda mais do que a presença de um homem silencioso, que não se deixa dobrar, é perceber que ele era maior do que pensavam, e que você riu dele em público, e que agora não sabe como se redimir sem parecer cínico. Eu continuei sentado, as mãos sobre a mesa, a taça de água intocada. Meu nome já não era mais um detalhe irrelevante na ficha de presença. Era um sussurro que atravessava o salão em ondas. Na cozinha, ouvi de relance 2 garçons falando baixo. Ele era comandante mesmo? Dizem que sim. O reitor pediu para servirem ele primeiro. Pensei que fosse só mais um velho da família. Velho, sim. Mas desses que mandam mais que os jovens. E riram. Não com deboche, mas com surpresa. E talvez um pouco com admiração. Os organizadores da cerimônia mudaram a ordem das homenagens. Um mestre de cerimônia se aproximou e sussurrou algo ao microfone. No telão, colocaram rapidamente uma nova linha de agradecimento. Aos familiares presentes que contribuíram com a formação dos nossos alunos. Em especial ao Sr. Brandão. Sem foto, sem alarde. Mas os olhos estavam todos lá. Ninguém mais ria. As conversas se intensificavam fora do salão. No corredor próximo aos banheiros, um ex-oficial aposentado comentou com outro convidado. Conheci ele em missão conjunta em Petrópolis. Resolvia problema que general não queria encostar. Cara firme. O outro assentiu, como quem reconhece a palavra de alguém que não mente. As risadas de horas atrás já pareciam coisa de um outro tempo. De um outro salão. Porque agora, os corredores falavam mais alto que a música ambiente. E no centro disso tudo, eu. Calado. Porque quando a verdade começa a circular por si só, quem fala é o ambiente. E quem escutou os risos no início da noite, agora ouvia outra coisa. O som do desconforto. Da vergonha não confessada. Do susto de perceber que o velho calado no canto era, na verdade, o único com história real ali dentro. Ele não estava acostumado com isso. Ser observado sem controle sobre o que os outros estavam pensando. Sempre foi bom de palco, meu genro. Do tipo que enche uma sala com presença forçada, com aquela autoconfiança treinada diante do espelho. Sempre soube ser educado quando queria, cruel quando achava necessário, e, acima de tudo, era um mestre em usar o riso para desarmar, para disfarçar, para encolher o outro. Mas agora,
naquela mesa cercada por gente que o conhecia como o genro do comandante Brandão, pela primeira vez, ele estava nu. E a primeira rachadura apareceu nos olhos. Não veio com lágrimas. Veio com inquietação, com o garfo girando 3 vezes no mesmo canto do prato, com os olhos que evitavam a minha direção, mas tentavam captar os olhares que vinham de outras mesas. Veio com a testa franzida, como se calculasse uma estratégia que não existia mais. Porque o tipo de controle que ele dominava, o da manipulação sutil, das piadas que viram consenso, das verdades editadas ao redor da mesa, havia escorregado pelos dedos sem aviso, e a sensação de estar sendo desmascarado sem ninguém levantar a voz era nova para ele, e insuportável. Observei de longe. Ele ainda tentava parecer impassível, mas não conseguia manter o disfarce. A mãe dele falava baixo, preocupada. A irmã mexia no celular, claramente constrangida, e ele só balançava a cabeça, fingindo que nada estava acontecendo, quando tudo já estava em colapso. Porque a ruína da arrogância não é um estalo. É um ranger lento. E ele estava ouvindo esse som pela primeira vez. O som de um prestígio que não lhe pertencia mais. Eu não precisava reagir. Já havia feito tudo o que devia, sem mover um dedo. Minha filha continuava no palco. A cada novo nome chamado, a cada aluno homenageado, ela parecia mais distante do centro da cerimônia. Estava ali, mas ausente. Os olhos secos demais, o sorriso automático demais. Ela sabia, ela sentia. O desconforto do marido já era também o dela. Mas a diferença entre eles era que ela me conhecia. Ela sabia da farda. Sabia do uniforme que dobrava com as mãos nos domingos à noite. Sabia da gaveta com as medalhas, das pastas com recortes, dos livros com meu nome no agradecimento de ex-alunos. Ela sabia. E ainda assim, escolheu esquecer. Até agora. A primeira fissura no orgulho do genro se deu quando ouviu um rapaz se aproximar da mesa principal e me cumprimentar com um aperto de mão firme. Senhor Brandão, sou tenente recém-formado. Acabei de concluir curso que leva seu nome. É uma honra vê-lo aqui. O rapaz falou em tom baixo, mas audível o suficiente para ecoar até a mesa da frente. O genro levantou os olhos por instinto, como se quisesse interromper. Mas parou no meio do gesto. Porque já não tinha direito, já não tinha escudo. O mais irônico é que ele sempre quis estar cercado de homens de prestígio. Sempre se orgulhou da própria rede de contatos, das reuniões em churrascarias caras, das fotos com vereadores e presidentes de clube. Mas quando um verdadeiro prestígio sentou-se ao lado do reitor, não soube o que fazer. Porque não era dele. E ele não podia comprá-lo, nem controlá-lo, nem apagá-lo com deboche. Talvez a segunda rachadura tenha vindo quando uma senhora da mesa de trás comentou em voz baixa, para outra convidada, que era um absurdo o que haviam feito comigo no início da noite. Ainda bem que Deus não dorme, disse ela. A frase chegou até mim como um eco distante, mas certeiro, e atingiu o genro como uma brisa gelada no pescoço, porque ali estava o julgamento que ele mais temia, o julgamento público, não o que vem com processos ou manchetes, mas o que se espalha por corredores e atravessa gerações em forma de história sussurrada nos jantares de família. Lembra daquele rapaz que humilhou o próprio sogro e depois teve que assistir calado enquanto ele era homenageado? Eu sabia que aquele era só o começo, que o estrago emocional ainda viria em ondas. Mas ali, naquela primeira quebra, eu percebi que algo mais profundo estava acontecendo. Não era arrependimento, era perda de território. E esse tipo de perda, para homens como ele, costuma doer mais do que qualquer tapa. Ele tentou retomar o controle. Puxou o celular, mandou mensagens, riu sem graça para a sogra, fez sinal para um garçom como se tivesse importância de novo. Mas ninguém respondeu como antes, porque todos sentiam que o centro havia se deslocado. E quando a energia de uma sala muda de dono, não há gesto performático que recupere o que foi desfeito no invisível. Eu permaneci no meu lugar. Não por orgulho, mas porque ali, finalmente, não era mais necessário me mover para ser visto. A cerimônia já se estendia para o fim, com discursos finais e os agradecimentos protocolares que encerram noites assim. Mas o salão já não pertencia àquele roteiro ensaiado. Ele havia mudado de eixo, e por mais que tentassem seguir com naturalidade, cada nome chamado soava menos importante que o que pairava no ar.
desde a primeira quebra de expectativa. Porque o velho sem lugar agora era presença sólida. E, naquela altura, não havia mais como fingir que tudo seguia normal. A mudança veio sutil, mas com precisão. O mestre de cerimônias, um homem de voz firme, experiente no microfone, recebeu um bilhete entregue por uma das organizadoras. Leu com atenção, ergueu os olhos discretamente na minha direção e então continuou sua fala como se nada tivesse mudado. Mas a entonação entregou o momento. Quando o nome da minha filha apareceu no telão para receber o diploma de conclusão e entregar uma homenagem simbólica aos familiares inspiradores, o silêncio no salão se adensou como se todos sentissem que algo inusitado estava prestes a acontecer. A câmera do evento, que antes circulava pelo palco e pelas mesas dos formandos, agora se posicionava em mim. A luz refletiu no meu rosto. E então a voz ecoou. Gostaríamos de convidar à frente, para o encerramento desta noite e entrega de agradecimento especial, o Sr. Brandão, ex-comandante da Força Logística da 6ª Região Militar, referência nacional em gestão de crise e pai de uma de nossas alunas mais brilhantes. Foi como se uma parede de vidro tivesse se estilhaçado sobre a mesa onde o riso antes reinava. O som do meu nome dito assim, completo, com contexto, com cargo, com história, teve o peso de uma sentença. A plateia, em sua maioria, reagiu com surpresa e respeito. Algumas palmas tímidas começaram a subir, logo acompanhadas por outras, mais confiantes. Não era um aplauso estrondoso, mas era sincero. Era suficiente. Eu me levantei devagar, não por afetação, mas porque há momentos que precisam ser carregados com a mesma calma com que se carrega um nome restaurado. Meu genro não olhou para mim. Minha filha, sim. Pela primeira vez naquela noite, nossos olhos se encontraram sem desvio. E no rosto dela não havia orgulho. Havia espanto. Não pelo que os outros viam, mas pelo que ela mesma havia esquecido de ver por tanto tempo. Caminhei até a frente do palco, escoltado pelo homem do microfone que agora me tratava como um convidado de honra. Quando alcancei o púlpito, me entregaram uma pequena placa. Fria, metálica, com gravação simples. Gratidão por seu exemplo. Era simbólico, claro, mas era tudo o que não me haviam dado durante os últimos anos. E agora, ali, diante de todos, não podiam mais negar. Não fiz discurso, apenas agradeci com a cabeça, cumprimentei os organizadores com firmeza e deixei o microfone no suporte sem usá-lo, porque as palavras já haviam sido ditas por tudo o que aconteceu naquela noite. Voltei para meu lugar em silêncio. E o silêncio, mais uma vez, falou por mim. Na volta, cruzei com o olhar de um dos professores da universidade. Ele murmurou um "honra tê-lo aqui", quase como quem pede desculpas pela recepção inicial. Sorri de leve, não por vaidade, mas por saber que ele entendeu. O respeito não se exige. Se conquista. E às vezes se reconquista, mesmo depois de ser arrancado à força. Minha filha desceu do palco logo depois. Agora já não sorria para as câmeras. Sentou-se ao lado do marido que mexia no guardanapo como se ele pudesse esconder a própria vergonha. Nenhum dos dois me chamou. Nem precisavam. O estrago já estava feito. Não por mim, mas por eles mesmos. A diferença é que agora todos sabiam. E isso era o suficiente. A cerimônia se encerrou pouco depois. As pessoas começaram a se levantar, a tirar fotos, a trocar cumprimentos. Muitos se aproximaram de mim com respeito. Apertos de mão, comentários breves. Li sobre o senhor. Soube do seu trabalho. Obrigado pelo que fez por este país. E eu respondia com educação, mas sem prolongar. Não era noite de discurso. Era noite de encerramento, no sentido mais profundo da palavra. Enquanto eu me preparava para sair, percebi que minha filha me olhava de longe. Esperava, talvez, que eu me aproximasse, que estendesse a mão como sempre fiz, que oferecesse aquele último gesto de pai que perdoa mesmo sem ser perdoado. Mas eu não fui. Não por rancor, mas porque pela primeira vez em muitos anos entendi que o silêncio também pode ser herança, e que ela precisava carregá-lo agora. Passei pela mesa em que me negaram um prato. O mesmo garçom da humilhação inicial agora limpava os copos com cuidado, sem me encarar. Ele também entendeu. E isso bastava. Ao sair do salão, o vento da noite bateu no rosto como uma página sendo virada. Sem dor, sem pressa. Apenas com a sensação clara de que algo havia terminado.
e que a paz que viria depois não precisaria de mais explicações. Não há som mais constrangedor que o de passos se arrastando sobre um piso encerado enquanto ninguém sabe mais o que dizer. Ao final da cerimônia, as conversas perderam força. Os sorrisos que antes preenchiam o salão agora surgiam quebrados, hesitantes, quase obrigatórios. E eu, que fui empurrado para longe das primeiras fileiras, me tornei o ponto central de um desconforto que não tinha mais como ser ignorado. A diferença é que, desta vez, não era o meu desconforto. Era o deles. Pessoas que antes desviavam de mim agora evitavam até se olhar no espelho, porque o reflexo os lembrava de algo que não queriam encarar. A vergonha pública não vem de ser exposto, mas de ter sido cúmplice do que já se sabia errado, e mesmo assim ter rido. E aqueles que riram, um por um, começaram a silenciar. Não por respeito, mas por vergonha. Não havia mais espaço para a piada, nem para o deboche, nem para a disfarçada superioridade. Porque agora sabiam, todos sabiam. Vi rostos que antes carregavam leveza se enrijecerem. Alguns evitavam cruzar os olhos comigo, como se meu olhar fosse uma sentença. Outros forçavam cumprimentos à distância, sem coragem de se aproximar. Um dos amigos do meu genro, o que havia soltado a gargalhada mais alta quando ele disse que meu lugar era na mesa dos fracassados, agora olhava para o chão, fingindo procurar algo no celular enquanto passava por mim. A irmã do genro, aquela que rira com a mão na boca, fingia conversar com uma prima no canto do salão, mas o olhar oscilante a denunciava. O que eles sentiam não era medo de mim, era medo do espelho que se formou entre nós. Porque diante de um homem que respondeu a tudo com presença e silêncio, não há defesa. A lógica deles era de confronto, de escândalo, de reação. E quando nada disso veio, ficaram presos num vácuo que nem sabiam nomear. E naquele vácuo, tudo o que restou foi a própria culpa pairando sobre os ombros. Eu não fiz questão de dizer nada. Não fui atrás de explicações. Não pedi desculpas. Não provoquei. Apenas vesti meu casaco com calma, ajeitei o relógio no pulso e caminhei pelo salão como quem já não precisa provar nada a ninguém. E cada passo meu, apesar de silencioso, parecia pesar 10 vezes mais sobre aqueles que agora se lembravam do riso como uma escolha, e não como um reflexo. A mãe do genro se aproximou com um passo arrastado, tentou um sorriso e disse algo como: "Foi tudo muito bonito, não é mesmo?" Como se as palavras pudessem embrulhar o que aconteceu em celofane. Como se o tempo todo ela tivesse estado do lado certo. Eu apenas assenti e continuei. Não por frieza, mas porque aquele era o único tipo de resposta que ela merecia. Minha filha se aproximou minutos depois. Vinha devagar, os olhos vermelhos, os ombros curvados, sozinha. O genro ficou para trás, provavelmente digerindo a derrota do próprio ego. Ela tentou me dizer algo, mas hesitou. Talvez esperasse que eu quebrasse o silêncio, como fiz tantas vezes quando ela era criança, e não conseguia pedir desculpas. Mas eu não disse nada. Esperei. E quando ela disse pai, com aquela pausa que sempre vinha carregada de algo que nunca vinha, eu só ergui a mão num gesto educado, sem dureza, mas sem ternura também. Ela entendeu, porque não era raiva, era decisão. Na saída, a recepcionista do salão me entregou um envelope. Era o mesmo convite de formatura que recebi semanas atrás, mas agora com uma dedicatória que não estava lá antes. Obrigada por tudo, pai. Te amo. Mariana. Aquilo havia sido escrito à caneta, mas não parecia recente. A letra era firme demais, segura demais. Talvez tivesse sido feito antes da noite acontecer, quando ela ainda achava que haveria espaço para a celebração, para o carinho, para um roteiro que ela imaginava controlar. Mas agora, mesmo com o papel na mão, as palavras pareciam fora de lugar. O homem do microfone, já com os papéis da cerimônia dobrados debaixo do braço, me cumprimentou antes de sair. Disse que havia sido uma honra e que esperava me ver novamente em outras ocasiões. Eu agradeci e deixei claro com um breve boa noite que aquela era a última noite em que aceitava ser convidado como símbolo. Da próxima vez, só aceitaria onde houvesse respeito de verdade. No estacionamento, o vento era frio, mas não cortante. Caminhei com a tranquilidade de quem carrega nada além de si mesmo.
E a leveza disso me surpreendeu. Eu achei que me sentiria vingado. Mas não. Me senti limpo. Pela primeira vez em anos não havia tristeza dentro de mim. Só verdade. E ela por si só já era suficiente. Lá dentro, eles ainda se organizavam para tirar as últimas fotos, mas nenhuma delas apagaria o que aconteceu. Nenhuma delas conseguiria mostrar o que realmente se desenhou naquela noite. A queda de um orgulho infundado. A exposição de uma arrogância frágil. E o silêncio de quem entendeu tarde demais que zombar de alguém é fácil, até que esse alguém te devolve tudo com apenas um olhar. E o meu olhar, naquela noite, foi o último retrato que eles tiraram, mesmo sem câmera nenhuma. Cheguei em casa sem pressa. Já não era noite, era quase madrugada. Mas o cansaço não veio como costuma vir. Nenhuma dor nas costas, nenhum sono colando nos olhos. Era outro tipo de exaustão, a que vem depois da travessia. Quando você passou por tudo, a vergonha, o riso, a surpresa, o respeito, e ainda assim chegou inteiro do outro lado. Abri a porta com a mesma chave que carrego há anos. O mesmo chaveiro de couro, desbotado pelo tempo. Entrei. Acendi a luz da cozinha. Tirei o casaco com calma, pendurei no gancho da parede e respirei. A casa estava em silêncio. Mas um silêncio diferente do daquela cadeira negada no início da noite. Não era o silêncio de exclusão, era o da escolha. O da paz que você constrói quando entende que o amor, se não vier com respeito, não vale o convite. Fui até a cristaleira. Peguei a taça de vidro que guardei para ocasiões especiais e que nunca usei. Enchi com o vinho simples que mantinha para visitas e me sentei na cadeira da varanda com ela nas mãos. Não havia plateia, não havia música, não havia nome em telão. Mas ali sozinho entendi que não precisava mais de mesa de honra, porque naquela noite ficou claro. Eu era a própria honra. Brindei devagar, sem erguer o braço. Só encostei os lábios no cristal e deixei o gosto passar pela garganta como se fosse um selo sobre tudo que vivi. Eu não precisava mais provar quem era, porque agora até os que tentaram me apagar sabiam, e isso mudava tudo. Ou melhor, isso encerrava tudo. Os que zombaram de mim naquela noite agora carregavam mais do que um desconforto passageiro. Carregavam o peso da própria escolha. E esse peso não pode ser dado, nem tirado. Ele fica. Fica quando se deitam. Fica quando se olham no espelho. Fica quando contarem a história dessa formatura e perceberem que o momento mais memorável não será a entrega do diploma, mas a quebra do silêncio. A placa que recebi, gratidão por seu exemplo, ficou sobre a mesa da sala, ao lado de uma fotografia da minha filha ainda pequena, me abraçando com os dois braços, os olhos fechados. Aquela versão dela ainda sabia o que era respeito. Aquela menina que chorava quando eu viajava, que fazia desenhos para me esperar com a frase, "Bem-vindo, papai". Talvez um dia ela volte a ser essa menina, em essência. Mas se voltar, que não seja para me usar como alicerce de conveniência, que venha com verdade. E se não vier, tudo bem também. Porque agora, eu sei que posso existir inteiro mesmo sem ser chamado de pai todos os dias. E quanto ao genro, não há mais o que dizer. A humilhação que ele tentou plantar virou semente para o próprio constrangimento. E isso não se apaga com desculpas, nem com presentes, nem com fotos editadas. Ele terá que viver sabendo que foi derrotado sem que eu tivesse que levantar a voz. E talvez um dia, isso o transforme. Ou o destrua. Mas esse já não é mais o meu campo de batalha. Naquela madrugada, caminhei pelos cômodos da casa com a taça ainda na mão. Olhei tudo com olhos novos. As paredes que pintei sozinho. O sofá que comprei quando minha filha ainda morava comigo. A poltrona que minha esposa usava antes de partir. Tudo estava no mesmo lugar. E ao mesmo tempo, nada mais era igual. Porque algo dentro de mim havia voltado ao lugar. E era isso que sempre faltava. Terminei o vinho e lavei a taça com água morna. Sequei com o pano limpo e guardei de volta no armário. Não era um gesto cerimonial. Era só rotina. Mas agora, até a rotina parecia sagrada. Porque ela não vinha mais carregada de esforço para agradar ninguém. Era só minha. Antes de dormir, peguei um pedaço de papel e escrevi uma frase. Não para eles, mas para mim. Não preciso de lugar na mesa. Porque onde eu sento, a mesa se organiza. Dobrei, guardei na carteira.
Talvez um dia alguém encontre esse papel. Talvez não. Mas agora ele está comigo, como lembrança de que há noites em que o mundo tenta te fazer menor, e tudo que você precisa fazer é permanecer em silêncio, porque, se for o bastante, os outros se ouvirão sozinhos. Apaguei as luzes e dormi inteiro.